Oi, hoje eu quero falar sobre saúde mental e espiritualidade. Aqui nesse espaço eu sempre vou trazer uma sugestão de leitura, né? Eu procuro leituras bem acessíveis, né? Que tratem da questão da saúde mental e da espiritualidade, que é sobre o que eu quero falar aqui, né? E eu te sugiro esse livro aqui, Segredos da Interioridade. Como obter saúde, alegria, permanecendo atento à voz do próprio eu. É do Jorge Trevisan. Ele é filósofo, psicólogo. E no 5º capítulo desse livro diz assim, eu vou compartilhar contigo, saúde integral. Nosso corpo é a expressão de nosso afeto e de nossa alma. Um ser inteiramente saudável se reflete nas expressões físicas de nosso existir. Facilmente, o nosso corpo representa o que pensamos sobre a vida, sobre o mundo que nos rodeia, sobre nós mesmos, sobre o futuro. Inclusive, ele se comporta segundo a ideia que temos de saúde. É incrível como isso é verdade. Nós mesmos, cada um de nós, pode comprovar isso observando a si mesmo. Se não estamos bem lá no nosso íntimo, vai ser o corpo o primeiro a nos revelar. No entanto, quando ele adoece, ele não é o primeiro que adoeceu. Talvez o último, pois quando adoecemos nele, já temos adoecido, muito provavelmente no espírito e no afeto. Adoecemos facilmente no espírito quando perdemos ou não descobrimos ainda a intenção pela qual estamos aqui, nessa época da história da humanidade. Ou quando temos medo de nos jogarmos para a realização da jornada de nosso ser. A doença do espírito, contrariamente ao que a maioria das pessoas pensa, normalmente é a primeira doença que se manifesta no nosso ser. Depois disso, ela fere o nosso afeto através da tristeza, da raiva, do medo e principalmente da angústia, que é não habitar-se com consciência no inteiro do próprio ser. Só depois é que o corpo vai dar o alarme físico de nosso mal-estar. Um espírito sadio, no entanto, é que pode curar os afetos machucados e o corpo doente. Quando há uma profunda conexão espiritual, há maior espaço de compreensão, interpretação, significação dos fenômenos de nossos outros dois corpos. É por isso que pessoas que cultivam atentamente a espiritualidade adoecem menos e se curam mais facilmente quando adoecem. Normalmente adoecemos a partir da estreiteza do que pensamos e nos curamos a partir da profundidade com que nos conectamos com o todo. Por isso, saúde é uma questão de pensamento, mas antes de tudo, é algo inteiramente ligado ao grau de inteireza que experimentamos no nosso ser total. Em outras palavras, adoecemos não pelos erros que cometemos, mas por não compreendermos o porquê dos erros que cometemos no inteiro processo do nosso funcionamento existencial. A doença aparece avisando que há uma falta de compreensão do verdadeiro sentido do que se está experimentando ou que se tem experimentado. Então, como eu disse, eu quero falar de saúde mental e espiritualidade. Aí vamos lembrar que saúde mental é a capacidade que a gente tem de lidar com o nosso dia a dia, né? De ser produtivo para a nossa comunidade, de lidar com a nossa rotina. E não é somente a ausência de sofrimento, de desconforto, de doença. É um bem-estar
no âmbito psíquico, espiritual, mental, né? E essa capacidade no dia a dia, né? De lidar com a rotina, lidar com o trabalho, lidar com a comunidade, com a família, com o casamento, com a profissão, né? E nós temos a tricotomia do ser, né? Mente, corpo, alma e espírito. Espírito vem do latim spiritus, que quer dizer sopro, ar, fôlego de vida, né? E na visão criacionista, na qual eu acredito, ele nos foi dado por Deus. Esse espírito foi soprado em nós por Deus, né? Ele nos deu o fôlego de vida. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a busca pela conexão com esse ser criador, esse algo transcendental, esse além do ego divino, sobrenatural, que nos deu o fôlego, que nos deu o espírito. A espiritualidade é a busca pela conexão com esse absoluto divinal sobrenatural, né? Que eu entendo como o nosso Criador. E atualmente, né, os especialistas em saúde mental, em sua maioria, já consideram bastante o âmbito espiritual, né, no tratamento do sofrimento psíquico, né? No trabalho também de prevenção e promoção de saúde, esse âmbito tem sido considerado, né? E essa espiritualidade desenvolvida, ela também vem da nossa necessidade de ter sentido e propósito na vida, né? Jesus nos disse que a vida não se resume só a este corpo, a esta matéria, né? Que existe o espírito. Ele disse: o espírito, na verdade, está pronto, né? O nosso espírito, na verdade, está pronto. O mestre disse assim para nós. E ele disse que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, as coisas do alto, o sobrenatural, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, é uma questão de prioridades na nossa vida também, né? É claro que religião é uma questão muito pessoal, mas eu não estou me limitando aqui, não, pelo menos não pretendo me limitar à questão religiosa, de religiosidade, mas a questão mais ligada à mística mesmo, a questão existencial, né? Por que estou aqui? Qual o sentido para a vida? Qual o propósito para a vida, né? Essas perguntas precisam ser respondidas, né? Precisam ser feitas e respondidas. E muitas das vezes, quando nós estamos distantes dessa conexão com esse além, né, do nosso próprio ego, com esse sobrenatural, essa mística, o corpo adoece, né? Começam a surgir
outros problemas como alcoolismo, dependência química, ansiedade, depressão, estresse, né? Sofrimentos psíquicos. Então, é importante, né, nós termos autoconhecimento, né? E a terapia, né, um tratamento psicológico pode nos ajudar a entrar em contato com esse eu e com esse além do nosso eu, nos trazendo uma noção de propósito e sentido na vida, porque se nós não tivermos propósito e sentido na vida, nós estaremos meio que perdidos, como que cegos em meio ao tiroteio, né? Nessa época em que vivemos, né? O nosso país é considerado pela OMS como o país mais ansioso do mundo, né? E eu vou dizer uma coisa pessoal e profissional, eu estou muito comprometida com a questão da promoção, da prevenção, né, e do tratamento em saúde mental. E como missionária, né, também tenho um olhar também a respeito da espiritualidade, né, da necessidade de do cuidado, né, de não dissociar, né, porque somos corpo, alma e espírito, né, e precisamos, assim, ter a inteireza, né, dessa nossa tricotomia, né, para que tenhamos uma qualidade de vida, né, e tenhamos saúde mental. O nosso mestre disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente se encontra em outro momento, né? Que eu vou trazer novamente alguma leitura e vou estar falando a respeito de saúde mental e espiritualidade.